todos, sejam todos bem-vindos. A leitura de hoje é do livro Respostas da Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito de André Luiz. Viver melhor. Todos queremos ser felizes, viver melhor. Entretanto, ouçamos a experiência. A felicidade não é um tapete mágico. Ela nasce dos bens que você espalhe, não daqueles que se acumulam inutilmente. Tanto isso é verdade que a alegria é a única doação que você pode fazer sem possuir nenhuma. Você pode estar em dificuldade e suprimir muitas dificuldades dos outros, conquanto, às vezes, sem qualquer consolação, você dispõe de imensos recursos para reconfortar e reerguer os irmãos em prova ou desvalimento. A receita da vida melhor será sempre melhorar-nos através da melhora que venhamos a realizar para os outros. A vida é dom de Deus em todos, e quem serve só para si não serve para os objetivos da vida, porque viver é participar, progredir, elevar, integrar-se. Se aspirarmos a viver melhor, escolhamos o lugar de servir na causa do bem de todos. Para isso, não precisa você condicionar-se a alheios pontos de vista. Engaje-se na fileira dos servidores que lhe afine com as aptidões. Aliste-se em qualquer serviço do bem comum. É tão importante colaborar na higiene do seu bairro ou na construção de uma escola, quanto auxiliar a uma criança necessitada ou prestar apoio a um doente. Procure a paz, garantindo a paz onde esteja. Viva em segurança, cooperando na segurança dos outros. Aprendamos a entregar o melhor de nós à vida que nos rodeia, e a vida nos fará receber o melhor dela própria. Seja feliz fazendo os outros felizes. Saia de você mesmo ao encontro dos outros, mas não resmungue, nem se queixe contra ninguém, e os outros nos farão encontrar Deus. Não julgue que semelhante instrução seja assunto unicamente para você que ainda se acha na terra. Se você acredita que os chamados mortos estão em paz gratuita, o engano é seu, porque os mortos, se quiserem paz, que aprendam a sair de si mesmo e a servirem também. Uma boa palestra a todos. Meu boa noite a todos, que a paz e o amor do Mestre Jesus possa envolver cada um dos corações aqui presentes. Aos irmãos que estão chegando pela primeira vez em nossa casa, sintam-se acolhidos, recebidos, com todo carinho, com todo afeto, com toda alegria, por todos os trabalhadores desta casa e também pela espiritualidade amiga que se faz presente, nos assistindo, nos auxiliando, nos amparando em todas as nossas necessidades. E como é de costume em qualquer casa espírita e na nossa se faz igual, antes de iniciarmos qualquer atividades, nós costumamos nos envolver em uma prece, em uma oração, para que os nossos pensamentos
possam se elevar e alcançar então a sintonia desejada com a espiritualidade amiga presente. Então é o convite que eu faço a cada um de nós, que aqui estamos, para que unamos os nossos pensamentos nesse instante, possamos imaginar o Mestre Jesus caminhando, levando as suas mensagens a todas as criaturas que o procuravam. Senhor Deus Pai, de amor e de bondade, nesse instante, Pai amado, elevamos a Ti os nossos sentimentos de profunda gratidão pela oportunidade que Tu, Pai amado, nos concede a cada um de estarmos uma vez mais nesta terra, nessa escola abençoada que nos proporciona todos os meios de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Agradecemos ainda, Pai Criador, a presença amiga dos bons espíritos, de nosso anjo guardião, que está sempre à nossa volta, nos inspirando, nos intuindo os bons pensamentos. Agradecemos-te, Senhor, pela oportunidade de estarmos nesta casa de orações, para recebermos uma vez mais as mensagens consoladoras do Mestre Jesus, trazidas pela espiritualidade superior para cada um de nós. Que elas possam encontrar verdadeiramente abrigo em nossa razão, em nossa consciência, para que nós possamos modificar a nossa própria maneira de enxergar a vida, de realizar as nossas atividades, de encararmos as dificuldades com a certeza absoluta de que não estamos sozinhos nessa caminhada. Deus, nosso Pai, por meio dos seus filhos bem-amados de luz, hão de nos guiar por todos os caminhos, por mais difíceis que nos pareçam. Com esse desejo, então, com esse sentido de querer aprender e querer nos aprimorar, é que nós pedimos a permissão à espiritualidade para darmos por iniciada a atividade doutrinária desta noite, dizendo que assim seja. Graças a Deus. A palestra da noite de hoje, então, é com o nosso irmão Adalberto, que a espiritualidade lhe auxilie nesse momento. Que assim seja. Casa cheia. Boa noite, irmãos e irmãs. Os dois planos da vida só responderam os encarnados. Sejamos todos muito bem-vindos nessa casa de oração. E que a paz do Mestre Jesus permeie os nossos corações e ali encontre guarida, para que sejamos, como disse o irmão, tenhamos a oportunidade de renovação dos nossos votos, dos nossos conhecimentos e das nossas práticas. Para isso rogamos ao mundo espiritual que nos inspirem e que nos protejam, para que possamos transmitir a mensagem que preparamos para a noite de hoje. E essa exposição que preparamos para hoje tem o objetivo de nos conduzir exatamente à reflexão sobre os nossos comportamentos do nosso dia a dia e a coerência diante dos princípios cristãos e, portanto, do Espiritismo. Ela foi baseada, essa exposição, ela foi baseada principalmente e prioritariamente no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais propriamente dos itens 9 ao 13, e o capítulo ele fala exatamente sobre não saiba a vossa mão direita, a vossa mão esquerda, o que dê a mão direita. E nesses itens de 9 a 13, alguns amigos do mundo espiritual vieram à época de Kardec dar o seu testemunho e também trazer-nos algumas orientações.
E nós vamos falar sobre o sentido da caridade moral e da caridade material. Afinal de contas, nós já estamos cansados, e é recorrente nós falarmos sobre a caridade. E nós já ouvimos diversas vezes que fora da caridade não há salvação. É isso nós já aprendemos. Mas afinal de contas, o que seria então a salvação diante da visão espírita, diante do sentido da salvação no Espiritismo? Para a doutrina espírita, salvar-se não é exatamente escapar do fogo eterno, da chama do fogo do inferno, como está bem detalhado em o livro Céu e Inferno, onde fala muito, onde Kardec expõe e explana alguns dogmas de algumas religiões que falam muito sobre essa questão do fogo eterno, onde muitos ainda acreditam que quando cometemos alguns ilícitos, alguns erros de conduta morais, enquanto encarnados, a gente estaria fadado ao desencarnar ou ao morrer ao fogo eterno. Hoje nós já aprendemos, pelo menos nós que estamos aqui, que não existe mais isso. Então, essa salvação não é exatamente nos livrarmos dessa situação, até porque nós já sabemos que ela não existe. Mas a salvação, ela está ligada diretamente à nossa evolução espiritual, que seria a libertação, através das provas e expiações, das múltiplas encarnações, de nossas imperfeições. Então, para que nós não tenhamos mais as reencarnações dolorosas, que por vezes somos acometidos, e naturalmente é uma consequência de nossos atos pretéritos. Então, para que as nossas próximas reencarnações já não sejam mais tão pesadas quanto as atuais ou algumas que foram. Mas principalmente essa salvação está diretamente ligada à nossa paz da consciência, que é a harmonização do nosso interior com as leis divinas, com os ensinamentos divinos. Nesse conceito amplo de caridade, por exemplo, como nos traz Kardec, e que responde aos espíritos como Jesus a considerava, ele nos traz uma equidade entre todos os povos, entre todas as pessoas, entre todos os seres humanos, independentemente de religião, de cor, de raça, de classe social. E então ela está fincada, ou cravada, ou gravada em 3 pilares que são já bastante conhecidos, que são o famoso BIP, não é isso? Que é a benevolência para com todos, que é desejar e fazer o bem ao próximo sem olhar a quem, ou seja, fazer o bem de forma indistinta, sem nenhum vínculo. E aqui cabe uma aspas ou um parênteses aqui da benevolência para a beneficência, que a gente vai falar um pouco mais adiante. A benevolência é a intenção, é a vontade que nós temos de fazer o bem ao outro. E a beneficência é quando levamos à prática essa intenção. É quando de fato praticamos essa intenção, materializando-a. Ok? Então a benevolência que está gravada como nos traz a informação de Kardec. E a beneficência, como está escriturado e xarado nesse capítulo 13, nos itens 11 e 13, trazido por 2 dos espíritos que nós vamos citar em seguida. A indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, a compreensão dos defeitos, dos momentos, de que cada um de nós, espíritos, estamos num momento de evolução. Que, portanto, não deveríamos ou não devemos julgar ao nosso próximo por suas imperfeições, porque nós sempre estaremos e seremos imperfeitos,
aos olhos de outrem. Então sempre conviveremos com espíritos mais evoluídos do que nós, enquanto estivermos nesse orbe terrestre. E o perdão das ofensas, que seria não guardar ressentimentos e abrir mão do desejo de vingança contra quaisquer outros de nossos irmãos. Além de, é claro, a caridade moral, que é oferecer um olhar acolhedor, uma palavra de apoio, de amizade, ouvidos para com os nossos amigos. Então tudo isso está implícito dentro do cômputo da caridade. E é isso que nós vamos falar um pouco hoje, sobre o sentido da caridade. E como nós falamos, essa forma de enxergar que nos foi trazida por Jesus, né, que fora da caridade não há salvação, ela iguala todas as pessoas. Então não tem quaisquer pessoas no orbe que esteja impossibilitada da prática da caridade, de formas diferentes, mas certamente de uma maneira em que é possível a prática da caridade, como nós falaremos na sequência, leremos na sequência aqui, como o testemunho e as orientações trazidas pelos Espíritos. Então, nós vamos discutir, e a reflexão é: será que nós estamos prontos para sermos salvos? Confesso que, ao reler esse capítulo do Evangelho, na preparação para essa exposição, o bilhete que eu carrego no bolso aqui eu vou carregar durante muito tempo, porque estou muito longe da prática da caridade como nos orienta os imortais. Mas não devemos fazer disso também nenhuma dor, praticar o autoflagelo, porque todos nós estamos aqui num processo de evolução. Alguns, como falei há pouco, mais adiantados, outros nem tanto com adiantamento assim. Mas o importante é que hoje nós estamos aqui reunidos nessa sala, por exemplo, nesse domingo, 8 horas da noite, já para compreender um pouco mais sobre a doutrina e sobre o próprio cristianismo, porque o Espiritismo nada mais é do que o Evangelho do Cristo redivivo, como bem trouxe o nosso irmão aqui em sua oração. Então, assim, é importante sabermos o que temos para fazer para a nossa evolução. E é importante reconhecermos que ainda temos falhas. E como nos disse Santo Agostinho, é importante repassarmos sempre que possível, ao final do dia, pelo processo de avaliação do que é que nós fizemos durante o dia, para saber os erros cometidos, para que no dia seguinte não os cometamos mais. Esse é o processo. Então, assim, não se julguem sendo aqui medidos, porque não é esse o nosso objetivo. O objetivo é de compartilhar conhecimento. Então nós vamos trazer aqui as reflexões desses nossos amigos. Iniciando, lembrando que nós estamos falando do capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos iniciar aqui pelo item 9, que é uma mensagem trazida pelo Espírito Rosália. Mensagem trazida em Paris em 1860. Pouco mais de 160 anos, portanto. E ela nos diz: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Mensagem básica, isso a gente já sabe. Toda religião, toda moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seriam felizes. Não mais há ódios, nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis
nos quarteirões sombrios, onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. O que significa dizer? Se de fato nós fizéssemos ao nosso próximo o que gostaríamos que nos fosse feito, nós já estaríamos vivendo uma fraternidade, sem ódio, sem grandes doenças, uma paz verdadeira. Mas, infelizmente, ainda não vivemos isso. E ela menciona especificamente: ricos, pensai nisso um pouco, auxiliai os infelizes, o melhor que puderdes, dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, ao retornar para o mundo espiritual, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso, mais feliz. Que bom seria, ou será, quando conseguirmos ter de fato essa prática de amar ao nosso próximo como a nós mesmos e fazer ao outro da forma que gostaríamos que eles nos fizessem. Que pudéssemos dar, compartilhar com aquele que falta um pouquinho de comida, o que sobra do nosso prato. Como fazia Bezerra de Menezes, por exemplo, que enquanto médico da terra fez tanto bem que desencarnou pobre, não sabia cobrar, não cobrava. E ao chegar no mundo espiritual foi recepcionado por centenas, quiçá milhares de espíritos, agradecidos por todo o bem que ele lhes havia feito, sem nenhuma intenção de reciprocidade, apenas por fazer o bem, daquele talento que ele tinha, que era o da medicina, de ajudar o próximo, de ouvir o próximo e de dar aquilo que Deus lhes permitiu ter de talento. Lembramos ainda, num paralelo ao contrário, da parábola de Lázaro e Rico, o rico e o Lázaro, aquele pobre que ficava ali à porta do rico, esperando que ele lhe desse uma migalha do que sobrasse do seu almoço, das suas refeições, mas nada. Era preferido dar aos cães do que lhe dar aquele pouco. Mas quando ambos desencarnaram e voltaram à pátria espiritual, Lázaro se encontrava, como dito, no seio de Abraão, ou seja, numa zona de conforto, enquanto aquele que teve o seu gozo todo na terra passava por um sofrimento. Óbvio que aqui, falando sobre o rico, a gente não tem que fazer essa associação com todas as pessoas que são abastadas financeiramente, que passam por isso. Tem muitas pessoas que de fato contribuem com a sociedade, com aquele menos favorecido. E ela continua: se pudessem saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir, saberiam o quão bom é servir. Amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Como sabemos, as famílias consanguíneas são montadas invariavelmente por espíritos afins, mas não obstante a gente encontra no meio de nós algum espírito não tão afins assim. E muitas das vezes, pelas ruas, nós nos deparamos com alguns espíritos que podem ter sido, porque, como diria um amigo meu, essas questões variam ao infinito, certo, Dionei? Nós podemos nos encontrar com um amigo
vestido nesse corpo, nessa encarnação, num corpo de um andarilho, de um mendigo, e pode ter sido um irmão, pode ter sido nosso pai, nossa mãe, esposa, um filho, e nós o rechaçamos. Qual seria o nosso sentimento quando chegarmos de volta ao plano espiritual e vermos no nosso Big Brother da vida que aquele que nós destratamos, maltratamos ou nem demos algo para comer, ou para beber, ou para vestir, teria sido um filho nosso? Isso pode acontecer, como nos dizem os imortais, como o próprio Jesus disse, né? Tratai aqueles que são tratados, que você dá uma roupa, que você dá uma comida, um copo d'água, que você veste, que você cuida, é como se a mim estivesse cuidando. Um irmão, todo ele, diante do Pai, tem a mesma característica de irmão. E no item 10, trazido a informação por um espírito protetor, em Lyon, 1860, ele nos diz: meus amigos, há muitos dentre vós têm ouvido dizer, como hei de fazer caridade se nem mesmo tenho o necessário? Não disponho de nada, como é que eu vou fazer caridade? Como nós falamos inicialmente, que fora da caridade não há salvação, e não há ninguém tão pobre ou que não disponha de recursos suficientes para que faça a caridade, até porque a caridade, como dissemos, ela não é apenas material, ela pode ser feita de mil maneiras, por pensamentos, por exemplo, orando pelos pobres abandonados, esses andarilhos, esses que têm dificuldade, como fazemos invariavelmente nas nossas preces. Nós podemos fazer a caridade por palavras, dando aos nossos companheiros do dia a dia, aos nossos amigos, àqueles com quais nós convivemos, alguma palavra de apoio, de conforto, para ajudá-los a não cair no buraco ou a sair do buraco. Aos que disserem, por exemplo, é inútil, não adianta, eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Porque tem aqueles que têm o símbolo, a síndrome do Gabrielão, né? Como se costuma dizer popularmente, que não querem ouvir nada. A esses que são ainda mais endurecidos, deem o próprio testemunho. Eu também fui assim, porque nós fomos endurecidos também em vidas passadas, e quiçá nessa mesma encarnação, e não reconhecemos as nossas falhas, os nossos defeitos, até que nos abrimos para isso. Então é possível. Basta que nos preparemos, para que acreditemos. Como nos disse Jesus, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. E às vezes uma palavra de ânimo ajuda um amigo nosso, uma pessoa do nosso convívio. E ela recomenda aqui: as crianças já viciadas pelas companhias de que se cercaram e que vão pelo mundo prestes a sucumbir às más tentações, dizei: Deus vos vê, meus caros pequenos. E não vos canseis de lhes repetir essas brandas palavras. Elas acabarão por lhes germinar nas inteligências infantis, e em vez de vagabundos fareis deles homens. Toda orientação é uma forma de caridade, principalmente para nós que somos pais, avós, tios, que temos alguém sobre a nossa tutela, a importância que tem da educação e da orientação, como os nossos
vestidos no corpo de criança, agora que estão ali ensaiando para uma apresentação, para o trabalho de evangelização, como as nossas irmãs aqui fazem, de crianças. Se aquela menina de 11 anos, que a semana passada tirou a própria vida, fomentada por amigos na rede social Discord, se ela tivesse um embasamento cristão, um embasamento moral, uma evangelização, certamente não se teria deixado a levar a sucumbir por aquelas questões. Ao invés disso, se acercou de pessoas, de amigos, de espíritos que a influenciaram para o mal, a ponto de uma menina de 11 anos tirar a própria vida. Olha o mundo em que estamos vivendo. E quantas pessoas visitam pacientes em hospitais, em asilos, para lhe levar uma palavra de conforto, uma oração, uma prece. Em hospitais, trabalhadores do centro espírita, através do passe, do atendimento fraterno, nos estudos, nas exposições doutrinárias. Ninguém faz isso na casa espírita, e falamos pela nossa casa e por outras, para buscar qualquer tipo de reconhecimento social, qualquer tipo de benefício financeiro. É apenas a doação, a caridade pela caridade. Dai de graça aquilo que de graça recebeis. E quantas coisas cada um de nós pode fazer a vários de nossos irmãos gratuitamente. Nós estamos num mundo tão materializado que até para dar bom dia as pessoas estão cobrando hoje em dia. Lembremos do nosso irmão Jerônimo Mendonça, conhecido como Gigante Deitado, que mesmo paralítico, cego, rodou pelo Brasil inteiro, fazendo exposições espíritas, consolando outras pessoas. Paralítico e cego, e rindo, com bom humor, brincando da própria situação, mas com força suficiente para auxiliar aqueles que estavam em pé, mas caídos. No item 11, seguindo a orientação do espírito Adolfo, que era bispo de Argel, em Bordeaux, 1861, ele fala sobre a beneficência. Lembra que nós falamos sobre a benevolência e sobre a beneficência? E ele nos traz aqui orientações sobre a beneficência, que é a prática, como nós falamos, do bem e o amor em ação. É a benevolência praticada ou materializada. E ele diz: a beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração que nem o remorso nem a indiferença perturbam. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Que pudéssemos ter como única preocupação, único trabalho na vida, ajudar as pessoas a serem felizes ou a saírem da tristeza. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes, és tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro, na vida futura. Enquanto se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias que fruirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor.
Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra, que os meus irmãos encarnados, nós, creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Isso é o testemunho de alguém que já esteve dentre nós. Os imortais que vieram e estão falando para a gente como é bom fazer o bem, como é bom praticar o bem, como é bom praticar a doação, como é bom ajudar o nosso irmão. No item 4, ainda do capítulo 13, nos é trazido uma mensagem de uma senhora muito distinta, com posses, que saía para fazer a beneficência nas casas de várias pessoas, onde se deparava com famílias famintas, e ia lhe levar uma palavra de consolo, ouvir as suas reclamações, mas também levava vestes e levava alimento para aquelas pessoas. E eram, na sua essência, pessoas que passavam por um momento de dificuldade, que não eram profissionais do pedincho, da esmola. E isso nós temos que diferenciar no bom sentido, da prática de um e de outro. Lembrando que todos são irmãos, que alguns, muitas das vezes, estão num processo de evolução diferenciado e que ainda preferem se acomodar no profissionalismo da esmola. Mas isso não é um problema nosso. O nosso coração, a nossa benevolência e beneficência deve ser para com todos, porque são todos irmãos. Como falamos há pouco, quem sabe um daqueles teria sido um irmão nosso, um filho nosso, que está, de repente, precisando apenas daquele apoio, daquele ouvido, daquele estender de mãos, de um prato de comida para sair daquela vida. No item 12, ainda do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito São Vicente de Paulo, em Paris, em 1858, traz uma outra orientação. Sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém nesse preceito: amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se a altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, não existem as outras. A caridade é a base de todas as demais virtudes que nós temos, que nós podemos praticar. Então, amparemos os nossos irmãos, porque não dá para ser egoísta e ser caridoso, e não dá para ser caridoso e ser egoísta. E ele complementa: sem a caridade não há esperar melhor sorte, não há interesse moral que nos guie, sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. A caridade é em todos os mundos, a caridade é em todos os mundos a eterna âncora da salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada por Ele à criatura. Vou ler novamente, devagar, para que fique na nossa mente. A caridade é em todos os mundos
a eterna âncora da salvação. Por isso que não há salvação fora da caridade. É a mais pura emanação do próprio Criador, emanação de Deus. É a sua própria virtude, ou seja, é a virtude do Pai, dada por Ele à criatura, a nós. Então nós temos essa virtude dentro de nós. Que possamos praticá-la, como fez Madre Teresa de Calcutá, largando todas as suas coisas para ir naquelas vilas, naqueles vilarejos pobres, paupérrimos da Índia, levando auxílio, sendo escorraçada muitas das vezes por outras religiões, mas seguindo em frente. A irmã Dulce, em Salvador, na Bahia, que pegava às vezes furtivamente o alimento de dentro da igreja para atender aos irmãos necessitados na rua, perseguida muitas das vezes. Divaldo Franco, junto com Nilson Pereira, que fundaram a Mansão do Caminho. Chico Xavier, que não tinha nada, não tinha alimento dentro de casa, mas que conjuntava tudo, o pouco que tinha, para ir repartir com os mendigos, com os pedintes, debaixo do abacateiro. Dividir o pouco que tinha por alimento do corpo físico, mas tanto alimento para a sua alma e para a alma daqueles. O próprio Gandhi, que através da sua bondade conseguiu mudar um país inteiro. E temos ainda no item 13 o espírito Carita, que fora martirizada em Roma, mas em Lyon, em 1861, ela trouxe a seguinte mensagem. E prestem bem atenção nessa mensagem de Carita, porque ele é o espírito da caridade. Como nos disse Jesus, essa virtude que está em cada um de nós e que nos acompanha. Nem sempre é manifesta, mas está em nós. Chamo-me caridade, sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis todos visar. Ela sabe onde queremos chegar, onde precisamos chegar. Dei essa manhã o meu giro habitual e com o coração amargurado venho dizer-vos, ó meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas. Em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido, coragem, coragem, bons que velam por nós, não sereis abandonadas, paciência, Deus lá está, sois deles, amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para o meu lado os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia no semblante que seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome, e que se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes encontravam os estômagos vazios e famintos. Repetia-lhes, coragem, coragem. Então uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava num seio estéril insuficiente alimentação. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sob a minha bandeira. Nada temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque eu sou a caridade. Quantas pessoas famintas estão ao nosso derredor hoje?
Quantos necessitados de um auxílio para suprir a sua necessidade básica de ter algo para comer? Quantos necessitam do nosso consolo, de uma palavra de apoio, de conforto, dos nossos ouvidos para simplesmente contarem as suas amarguras? Quantas pessoas necessitam apenas das nossas orações? Os irmãos menos favorecidos, embaixo de marquises, nas chuvas, isolados. E se já temos a consciência de que fora da caridade não há salvação, e que queremos ser salvos, precisamos mudar então os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos em relação a todos os nossos irmãos. E praticar no dia a dia, porque nós sabemos que só é possível crescer, evoluir moralmente na convivência na sociedade. No nosso âmbito de trabalho, de estudo, nos templos religiosos, no centro espírita, e principalmente no seio da nossa família, sendo mais tolerante, praticando a resignação, a resiliência, a paciência, buscando a indulgência com o nosso irmão de carne, que ainda não está com a mesma compreensão que nós temos hoje, perdoando a ele e a nós mesmos com as nossas falhas. Que possamos compreender um pouco melhor os ensinamentos do Cristo e, nesse caso específico, as orientações recebidas por esses irmãos que vieram dar o seu testemunho de como é a vida além da vida. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz. Senhor Deus Pai, de infinito amor e de infinita bondade, te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, pela abençoada oportunidade, Senhor, que nos é concedida daqui estarmos na noite de hoje, para que pudéssemos, Senhor, termos recebidos todas essas bênçãos, esses esclarecimentos tão importantes nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade de reavivar em nossa intimidade o compromisso que cada um de nós tem diante da formação de um mundo melhor, onde a fraternidade, a bondade, a benevolência, a indulgência possam fazer morada. Rogamos a Ti, Pai amado, de todo o nosso coração, a presença amiga e inspiradora dos benfeitores espirituais, para que possam tocar, Senhor, os nossos corações, os nossos sentimentos, naquilo que temos de divino em cada um de nós, acendendo assim, Senhor, a chama, o desejo, a vontade de participarmos deste grande processo de construção de um mundo melhor. Pedimos-te, Senhor, a divina inspiração
para podermos dar por início nessa grande tarefa, atuando dentro de nossas casas, de nossos lares, junto aos nossos familiares, amando e respeitando, auxiliando e amparando, servindo em todas as circunstâncias. Abençoada escola que Tu, Pai amado, nos concedes, seja o nosso lar, seja o planeta em que vivemos. São tantos os meios de aprimoramento, de enriquecimento, que nós temos de Te agradecer. Quão é importante, Pai amado, termos claro dentro de cada um de nós qual o nosso verdadeiro objetivo neste planeta. Como é importante, Senhor, sabermos que aqui estamos para nos aprimorarmos e caminharmos em Tua direção, Pai amado. Para tanto, contamos com as vozes que descem dos céus, que estão sempre trazendo para cada um de nós as lições, os ensinamentos, as escritas, os livros que nos esclarecem sobre nossa própria realidade, espíritos imortais que somos, com a eternidade diante de nós. Mas, Pai amado, que a presente reencarnação seja para nós frutífera, que possamos nós agarrar com todas as nossas forças essa oportunidade abençoada de fazermos todo o bem que estiver a nosso alcance, de ampararmos a todos que estiverem à nossa volta, de criarmos um ambiente de fraternidade, de amizade, de caridade, aonde estivermos, que possamos, Pai amado, verdadeiramente sermos os discípulos do Cristo, chamados para a tarefa árdua de construirmos um novo mundo, fora e dentro de nós. Obrigada, Senhor, por essa consciência, que a Tua luz e que o Teu amor inspire a cada um de nós, para que no dia da manhã possamos verdadeiramente refletirmos os ensinamentos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, que assim seja.